Eu quero trazer uma palavra hoje, porque eu quero trazer existência àquilo que não tem existência. Eu quero trazer à memória aquilo que vai te dar esperança. Porque quando eu vejo um grupo desse, um ministério desse, pessoas, jovens, mulheres, jovens, homens, que já experimentaram de tudo, já provaram de tudo, mas ainda há esperança. Ainda há uma promessa na vida de vocês. Eu quero trazer uma palavra que quando Deus faz promessa a Abraão, eu quero dizer para você que para Deus não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem sexo. Deus é aquele que faz promessas. Quem crê que Deus tem promessa ainda na vida de vocês? Porque a primeira coisa que o inimigo coloca na nossa mente é falar assim, ó, não tem mais jeito não, tu já passou da idade, já está ultrapassado. Não tem mais esperança, os seus processos que você passaram, o Deus que tu serve, o Deus que você se ajoelha, não fez nada por vocês e não vai fazer. Mas eu conheço um Deus de misericórdia. Um Deus que não faz proposta, mas faz promessas. O homem ele tem mania de fazer proposta. Olha, eu faço uma proposta para você. Mas eu quero falar aqui de um Deus que faz promessa. Interessante que esse Deus começa uma promessa aos 75 anos. Eu ainda estou com 15, eu creio que os jovens e as jovens que estão aqui estão com 14, 13. Eu creio que já ganharam a chave já do papai e da mamãe para entrar em casa. E eu creio que esse Deus que fez e que cumpriu a promessa na vida de Abraão, Ele vai cumprir a promessa na sua vida, na minha vida. Porque do jeito que está, não pode ficar, irmãos. Mas Abraão, ele fez uma coisa. Qual o nome dessa igreja aqui mesmo? Não, a igreja. Atitude. Nós estamos diante de uma atitude que nós temos que tomar diante daquilo que Deus me prometeu e te prometeu. Então, se creres, verás a glória de Deus. E eu quero externar nesta manhã que para Deus não é impossível, nada é impossível nas suas promessas. Eu estou pregando para um povo seleto, um povo que tenha plena convicção, porque tem pessoas que já chegaram à idade de vocês e estão prostrados dentro de casa. Pessoas que a época da Covid tirou a sua fé, tirou as suas perspectivas, mas a época da Covid foi a época que Deus me levantou mais pessoas na face da terra. Pessoas que tinham talento e o talento estava enterrado. Mas a necessidade mostra a sua capacitação diante desse Deus. Interessante, irmãos. A Covid deixou sequelas. A Covid deixou saudades. A Covid levou pessoas do nosso âmbito familiar. Mas eu creio em uma promessa. O melhor de Deus ainda está por vir. Ou o melhor de Deus já veio, que é Jesus. É o melhor de Jesus ainda está por vir. Eu sou assim mesmo, meio crente doidinho, entendeu? Cristão doidinho, né? E eu creio que hoje nós vamos sair aqui impactados. Mas pastor, você vai falar de filho? Não, eu vou falar de promessa. Nós temos que, tem pessoas que aqui que pode estar até decepcionada com o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu, irmãos. E neste dia de hoje chamado quinta-feira, eu vejo uma situação na face da terra, uma doença que está desestruturando os cristãos, e não só os cristãos, como pessoas também, chama-se ansiedade. Ainda não cheguei na depressão, não. Ansiedade por causa das promessas daquilo que Deus prometeu. Abra suas Bíblias em Gênesis, capítulo 12, que o título vai dizer, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Pode ficar aí que o negócio vai cair ali. O negócio vai ficar bom, irmão, já está bom. Eu venho orando e jejuando por causa desse culto, porque eu sei que Deus tinha falado comigo de promessa. Eu também estou nessa promessa. Eu estou só 22 anos esperando aquilo que Deus prometeu, porque eu ainda estou engatinhando.
Mas Abraão começou aos 75 anos. Dá para você entender isso? 75 anos, começa a peregrinação de Abraão, que nasceu no meio de um povo feiticeiro. Eu também nasci também. Minha avó era catimbozeira, feiticeira, não era macumbeira. E o diabo me fez promessas, dizendo que ia me dar uma porção de coisa. E ele é o pai da mentira e não se firmou até hoje, irmãos. Você vê aqui que Deus chama Abraão para um compromisso. Deus não chama ninguém descompromissado. Ele chama pessoas certas, ele não erra. A quem ele chama, você pode até estar prostrado, mas não parado, paralisado, porque o inimigo ele quer tirar o que você tem mais. É a sua fé. Mas a Bíblia vai dizer, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu pode falar para a montanha, se transporte para os meios dos mares. Qual o seu problema na manhã desse dia? A ansiedade está impedindo que você observe uma luz no fim do túnel? A ansiedade, o nervosismo, as dívidas, o seu filho, o seu esposo, a sua filha, a sua esposa, não se encontra ainda na presença. Mas eu tenho um Deus que ele fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei qual é o tipo de promessa que Deus prometeu para você. Eu não sei e também não quero saber, porque isso compete a você, mas eu quero trazer à sua memória uma coisa: o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele sempre vai ser perfeito. Se você está ao tempo Cronos, aguarde no tempo Cronos, porque é o seu tempo. Mas quando chegar o tempo Kairos, o céu vai se abrir a seu favor. Não se desespere diante da situação. Pastor, eu não sei, você não sabe o que eu estou passando. Graças a Deus. Nem quero saber, mas eu estou falando daquele Deus que a Bíblia vai dizer, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Deus não muda, Deus é imutável. Eu costumo dizer que eu moro num condomínio chamado Barra-Bala, Beverly Hills, Cidade de Deus. Ali é uma paz tremenda, minha irmã. Meu irmão também. Toda semana está na mídia. E eu morando lá, automaticamente eu estou na mídia. Mas servindo um Deus que me fez promessa de tirar dali. Já estou ali morando há 53 anos naquele condomínio. Não é mole não, irmãos. Mas o Deus que fez a promessa a Abraão é o mesmo Deus que está falando comigo e você hoje. Ele quer mudar o seu cativeiro. Ele quer estar te chamando a atenção hoje. Às vezes pegamos a Bíblia e vemos 66 livros. Alguns livros desses nós vamos nos enquadrar. Eu gosto da história de José, porque ele foi vendido, mas tinha propósito. José ele foi traído, mas tinha propósito. José foi lançado no poço, mas tinha propósito. Aonde José chegava, as coisas mudavam. E tem pessoas aqui que aonde chega as coisas mudam. Mas fala assim, Senhor, aonde eu chego tudo muda, e eu? E Deus não fala nada. Porque Deus ele trabalha no silêncio. Deus ele não te deve satisfação. Às vezes nós queremos saber demais. Deus é aquele Deus que quando você chega em casa, está tudo escuro, quando acende a luz, tem um bolo grandão lá te esperando, salgado. Aquela nega intrometida que se chama-se Coca-Cola lá. Se não tiver nega intrometida, não tem festa. Uma festa sem Coca-Cola não é festa, todo mundo gosta. Mas o que eu quero externar hoje, que Deus ele está te chamando, está te fazendo, sabe o quê? Uma promessa. Essa é a promessa que Deus quer fazer para nós hoje. Se põe de pé diante da adversidade. Essa momentânea tribulação que tu está passando não se compara com a glória que há de ser revelada. A Bíblia vai dizer aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem. É aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam. Alguém nessa manhã desse dia já falou para vocês que Jesus também? Fico preto de alegria com isso. E careca também. Mas eu quero externar uma coisa aqui.
No capítulo 12 vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus falou aonde ia levar Abraão? E como é que você quer saber daquilo que Deus tem preparado para você? A curiosidade é uma coisa que nos leva ao nervosismo, nos leva ao desespero. E chega a ansiedade, chegando a ansiedade, chega a depressão. O crente está parando no meio do caminho, parando por causa de promessa. Mas a maior promessa é lá em cima, irmãos. Tem pessoas que estão aqui embaixo e estão presas. Jesus quer que você seja soltinho. Aquele crente, aquele cristão soltinho, doidinho. Eu conheço uma senhora que é assim, ela está de camisa branca com lista vermelha. Nem vou dizer o nome dela, só vou dizer a cor da camisa dela. Mas eu sou daltônico, tá? Então, o que eu quero dizer, irmãos, o nome desse ministério é Melhor Idade. Chegou o tempo de cantar, irmãos. Você está diante de uma promessa. Tu está diante de uma promessa. Abraão sai. Mas ele não pergunta, porque quem fez a promessa é fidedigno para cumprir aquilo que ele falou. E ele sai com 75 anos. Seu pai já morre porque Deus ele tira cadastro de tropeço do meio da sua caminhada. Tem pessoas que vão ter que sair. Que isso, irmão? Vou te falar uma coisa. Vai tirar pessoas que não fazem parte do seu âmbito. Por quê? Porque Deus, ele teve que tirar Ló. Ló não fazia parte do ministério, do convívio. Porque nós, quando chegamos a uma certa idade, nós temos essa mania: eu vou levar meu neto, eu vou levar meu filho, eu vou levar fulano, eu vou levar ciclano. Mas a promessa é contigo. É o tempo de você desfrutar aquilo que Deus prometeu. Mas você quer levar pessoas a tiracolo para ela ficar, ó. Está entendendo isso? Tem pessoas que vai sugar você. Vai tirar você da visão daquilo que Deus prometeu. A visão é contigo. E a sua família, ele sai. Ele e a mulher dele, só tinha duas pessoas. Abraão, quem era a sua família? Eu e minha esposa. E ele sai. E ele sai com seus pertences. E desce. Para uma terra que ele não sabia. Mas ele tinha uma bússola. Mas a bússola deixou de ser bússola quando ele trouxe Ló para o meio do caminho dele. Mas Deus é o Deus que cria situações para tirar pessoas. Pessoas que não fazem parte do seu âmbito familiar, não faz parte daquilo que Deus prometeu. Deus é ignorante? Não. Deus é fiel, porque quando nós falamos de fidelidade, não existe pessoa mais fiel do que a Deus. Foi necessário, porque quando Deus tira Abraão devido à situação que foi causada, porque foi permissão de Deus. Deus tinha que fazer aquilo porque ele tinha uma responsabilidade com Abraão. Assim como Deus tem uma responsabilidade para contigo e para os projetos que ele fez para ti. É impactante, irmão. Eu estou falando para um povo seleto, não estou falando para criança. Eu estou falando para pessoas que estão aqui esperando uma palavra de promessa. E essa é a promessa. Tira pessoas do seu âmbito, que não faz parte do projeto que Deus tem para você. Irmão, se for seu filho, se for meu filho, a escolha é sua. Eu quero chegar onde Deus prometeu para mim. Mas se for minha nora, meu neto, o problema é contigo. A mensagem está sendo pregada. Muitas das vezes, nós queremos nos compadecer daquilo que nós não podemos compadecer, irmãos. Às vezes nós queremos colocar, sabe quem no nosso barco? Jonas. Aonde Jonas ia, tinha problema. Porque Deus tinha mandado ele para um lugar, ele queria ir para outro. E nós não podemos nos deixarmos acarretar por problemas que não faz parte do nosso ministério. O nosso ministério, ele vai se deslanchar, irmão. O que eu aprendi uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele vem até você para te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Deus não trabalha mediante a emoção. Deus ele não vai trabalhar na emoção.
Senhor, eu amo fulano, se ele não for, eu não vou. Não. Deus, ele é fiel. Quando Abraão sai do caminho de Abraão, Deus começa a falar com ele. Começa a voltar a falar das promessas. E quando começa a falar da promessa, meu irmão, o negócio fica bom. Cada um vai para o seu lado e ele olha para o lugar mais bonito. Nem sempre aquilo que nós olhamos com os nossos olhos carnais, ou pensamos que é espiritual, o melhor para a gente mesmo. E ele desceu para as Campinas. Mas umas Campinas que tinha um povo ali incrédulo. Um povo que não fazia parte com Deus. E ele desceu, e Abraão foi para o caminho para onde Deus prometeu. Eu amo esse Deus. Eu tenho um amigo que falou para mim assim, Deus é implicante. Eu falei, mas por que Deus é implicante? Porque enquanto Ele não coloca a gente no caminho, no trilho, porque às vezes nós estamos descarrilamos no meio do caminho, porque Abacuque vai falar, viva seu povo no meio dos tempos e notifica seu nome. Porque muitas das vezes nós esquecemos das promessas que Deus falou para nós. E nós ficamos no meio do caminho. Mas eu creio que hoje, Deus, Ele está falando comigo e contigo. O tempo de espera, irmãos, o tempo de espera, ele mostra verdadeiramente o caráter do cristão. O tempo de espera, ele nos machuca. O tempo de espera, ele nos polda. O tempo de espera, ele tira as escamas dos nossos olhos. O tempo de espera mostra quem é você diante de Deus. Já viu aquele bordão, aquele ditado antigo, que apressado come cru? Hoje o que nós mais vemos no meio de cristãos são cristãos decepcionados com Deus. Pessoas que estão saindo do cristianismo para ir para o espiritismo. Pessoas que dizem que Deus não cumpre mais promessa. Eu saí de lá, não volto não. Não tem como voltar, irmão. Não tem. Porque Ele me deu um banho de misericórdia. Ele me deu um banho de misericórdia porque da onde Ele me tirou, irmão, não tem como eu voltar. E o profeta já falou, se tu voltar, é só a palavra de ais. Eu não quero ouvir isso na minha vida. E eu quero contar um testemunho para você. Muitos são contra o divórcio. Mas uma coisa eu vou falar para você. Para vocês, jovens. Deus só habita onde há amor. Deus só habita onde há amor. Deus só habita onde tem amor. Porque eu casei porque eu estava ouvindo, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Eu ganhei uma lavagem, me casei. Minha lua de fel foi ótima, não teve nada. E de lá para cá eu coloquei a minha cabeça na guilhotina e a outra na forca. Eu tive duas escolhas. Falei, Deus dá um jeitinho lá na frente. Deus não dá jeitinho, Deus é a solução. Então eu me divorciei e estava morando na mesma casa. Eu estava apegado às coisas. E as pessoas falaram, sai daí. Eu falei, Deus não falou nada. Enquanto Deus não falar, eu não saio. Mas teve um dia que Deus mandou eu sair, porque o negócio estava ficando estreito. E o filho da abençoada, ele virou traficante. E estava preso. E aonde eu ia, Deus falava através dos profetas. Vejo um jovem saindo de presídio e tentando te matar. Mas teve uma vez, eu não sei se vocês creem, mas eu estava num culto, o menino foi levado em arrebatamento e quando voltou, ele trouxe uma mensagem para mim. Deus manda te dizer que ai daquele homem te tocar. Antes dele te tocar, ele fuzila ele, fulmina. E naquele dia ali eu fui ao culto e Deus falou com o profeta que era tempo de eu sair dali. E eu saí alegre, né? Porque eu estava
precisando, e o novo de Deus assusta. Estava acostumado àquela vida cotidiana, mas o que Deus prepara para a gente é melhor. Deus, ele nunca faz nada igual. Deus, ele sempre faz coisas diferentes. E passaram 3 anos e pouco, estava no monte com o pastor, e Deus tomou o pastor em profecia, falou assim, ó, Deus manda você voltar. Eu falei, quê? Deus manda você voltar para cuidar dela agora, porque ela está doente, precisa. E ela estava orando para cuidar. Eu estou lá cuidando dela. Mas uma coisa eu te digo, quem tem promessa, tem promessa. Mas tem pessoas que têm promessas e não cumprem o voto aqui, se comprometeu com o Senhor. E ela fez um voto. E não cumpriu. E os louvores dela hoje é, ai, ui, Senhor, me prepara, me leva. A Bíblia fala, dura coisa, aquele que cai nas mãos de Deus. Uma coisa é você ler, uma coisa é você ver. Eu tenho visto isso cotidianamente na minha vida. Teve um dia que eu não aguentei e chorei. Mas sabe por que isso, irmãos? A pessoa que não tem paciência de ficar no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou o seu ouvido para o meu clamor. Já não é mais oração. Tem pessoas que oram aquela coisa decorada. Mas o clamor já sai de dentro do coração, sai de dentro do seu âmago. É quando você está passando as dores. Quando nós estamos passando as dores, é como dor de parto. Só que tem pessoas, aqui mulheres sabem, a dor de parto não pode gritar, tem que fazer força. É assim como nós estamos na nossa adversidade. Não adianta gritar, vai para o joelho do Senhor. Interessante que Deus, Ele começa a mostrar para Abraão o verdadeiro chamado dele. Deus permite uma fome e Abraão desce para o Egito. E quando Abraão desce para o Egito, ele faz um trato com a esposa. Olha, Sarai, você é muito bonita. Você diga que você é minha irmã. Porque talvez se você falar que é meu marido, eles vão me matar. E aconteceu como o profeta falou. E chegando lá, aqueles soldados pegaram Sarai e levaram para o rei. E o rei ficou encantado por causa da beleza de Sarai. E Deus toca na família do rei. Mas antes, o rei abençoa Abraão. Voltando lá atrás, Deus fala para Abraão, Abraão, aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, é intimidade demais com Deus, né, gente? É fidelidade de Deus para com o homem. E Abraão, ele sai do Egito com muitas servas, muitos servos, camelos, vacas, várias coisas, ele já sai, já é o sinal de Deus. Tem momentos da nossa vida que nós estamos chamando a atenção de Deus e nós esperamos pelo sinal. O sinal de Deus é hoje, irmão. Saia da zona de conforto. Confie. Confie. Interessante que passando esse cenário, vem um cenário de guerra. 5 reis se levanta contra o povo, contra 4 reis, e se torna-se uma guerra. E no meio desse burburinho todo, levam Ló e sua família. E Abraão levanta 318 homens valentes, desce, vence a guerra. Interessante que quando nós estamos no meio de uma promessa, Abraão, quando volta da guerra, eu fico impactado. Porque Abraão, quando ele volta da guerra, ele traz o povo e traz os despojos. E quem aparece para abençoar Abraão? Melquisedeque, representando tipologia de Cristo Jesus. Vai lá e abençoa Abraão, e Abraão devolve o dízimo. Foi falado aqui de dízimo. Mas se levanta um rei, e o nome dele é até esquisito. É até esquisito o nome dele.
oferece a Abraão os despojos. Quem é comprado não se vende, irmão. Esse é o mover. É uma força motriz que te leva para a vitória. Quem é comprado não se vende. O escolhido não tem escolha. Porque a promessa de Deus é melhor do que o banquete que o inimigo pode preparar. E Abraão, estando ligado, ele falou: não quero nada seu. Pode oferecer para eles, porque ele quis dizer: aquilo que Deus me prometeu é melhor do que você pode me dar. Tem pessoas que estão esquecendo daquilo que Deus prometeu para se misturar com as coisas desse mundo, para se contaminar. Não tudo que Deus faz é puro e perfeito, irmão. Tudo que Deus faz é perfeito. Interessante que no capítulo 15, Deus anima Abraão. Depois de todas essas coisas, no capítulo 15, vem a palavra do Senhor a Abraão, na visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardão. Olha só, galardão é aquilo que você merece ganhar. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. E disse mais: Abraão, eis que não me tens dado filho, e eis que é nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Olha a promessa que Deus faz a Abraão. Mas no meio da aprovação, entra a esposa de Abraão, Sarai. Duas mulheres mudaram o percurso, biblicamente falando, da terra. Duas. Uma foi Eva, que comeu da fruta e ofereceu Adão. E Adão, depois que fez aquilo tudo, porque autoridade, autonomia, é como se fosse patriarcal. É patriarca, nós estamos falando de patriarcas. Pessoas que foram determinadas a levar um povo nas costas. E Abraão, quando ele ouve isso no capítulo 15, no capítulo 16, Sara entra com autonomia e autoridade. Abraão, vai e entra na serva Agar. E Abraão já estava sabendo da promessa. Tem coisas que nós antecipamos. E toda ação, ela tem uma... A reação foi simples. Nasceu um filho que não era filho espiritual, mas sim um filho carnal. Até isso, Deus, ele se compromete. Até isso, Deus tem compromisso. Porque Deus, ele cuida. Mas só que as nossas determinações frustram os nossos planos. As nossas determinações erradas. As nossas ansiedades. A nossa vontade. Muda tudo aquilo que Deus preparou para nós. E depois disso tudo, nasce Ismael. Ismael vai crescendo. E Abraão, jovem, nunca tinha tido filho. Ele fica todo bobo. Fica todo bobo. Então ele começa a se apegar ao filho. Aí vem o preço do erro. A situação que traz. Sarai começa a falar: ué, agora você está dando mais atenção a ela do que a mim? Culpando Abraão, também tem culpa. A gente tem que entender uma coisa, irmãos. A melhor coisa é quando nós entramos em concordância na nossa família. Eu não tenho família, a minha família é vocês, tá? Família que eu estou falando, aquela que Deus está prometendo, já prometeu e vai cumprir. Ele vela com a sua palavra para cumprir. Eu não tenho família. Eu não tenho mulher, uma esposa, quer dizer. Eu não tenho filhos. Mas eu vejo como hoje as coisas estão mudadas, irmão. As coisas estão mudadas. Tem coisas que podem ser relevadas. Tem coisas que podem ser pensadas. Tem coisas que podem ser sentar e conversar. Nós estamos diante de um livro de regra, prática e fé. Então, quando eu entendo que o meu esposo
é o cabeça, eu tenho que entender que eu tenho que sentar e conversar. E se caso ele não concordar, existe uma coisa chamada joelhologia. Essa joelhologia não falha, irmãos. Irmãos, quando você mete a cara no pó e clama a Deus, o diabo ele tem que bater em retirada. Então, irmãos, nós podemos ver que essa trajetória chega no versículo 17, Deus ele muda o cativeiro. Deus ele quer mudar o seu cativeiro nesta manhã. Porque Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Porque ele muda? Promessa. Porque ele muda? Porque ele tinha que fazer algo. Porque ele tinha um compromisso com Abraão. Abraão não poderia ficar naquela mesmice. Abraão já tinha chegado o tempo que ele deveria ser pai. Porque quando, na época de Ismael, ele tinha 78 anos. Mas chega o tempo de cantar na vida de Abraão. O tempo de cantar chegou na vida de Abraão, porque tudo começou aos 75. E interessante que quando chega essa idade, Deus ele chama Abraão e muda o nome dele. Mudando o nome dele, tudo muda. O novo de Deus chega. O tempo de cantar chegou. O tempo Kairos chegou. E ele fala para Abraão, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, que ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser... Deus encontrou algo diferente, Abraão. Porém a minha aliança é entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de multidões. Abraão deixa de ser Abrão para ser Abraão, pai de multidões. E se chamará, e não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandemente, e te farei nações, reis sairão de ti. Porque Deus tinha um compromisso sobre a vida de Abraão, de levantar as 12 tribos. Eu não sei o que Deus prometeu para ti, mas tem situações da nossa vida, irmãos, que quando Ezequiel estava no capítulo 37, Deus chega a Ezequiel e pergunta: poderão reviver esses ossos, filho do homem? Ele falou assim: tu ó sabes, Senhor, porque todo o poder está na mão de Deus. E ele, quando fala tu ó sabes, com certeza, porque aquele lugar ali era vale, os ossos eram sequíssimos. O lugar que Ezequiel estava, Ezequiel tinha uma vocação de ser sacerdote, mas na situação que eles estavam, não precisava de sacerdote, mas precisava de uma pessoa para profetizar diante daquela situação. E hoje eu pergunto a vocês: pode tu profetizar diante da situação que tu sabe, Senhor? Profetiza então segundo a minha palavra. E profetizei como o Senhor me prometeu. E começou a fazer um reboliço. Aquilo que estava morto começou a ter vida. Deus quer dar vida aonde não tem vida. Deus quer trazer a esperança aonde não tem esperança. E Deus, ele fala para Abraão que daqui a um ano, 99 anos, um menino ainda, né?
99 anos, um menino. Sara, 90. E você veja bem, quando Deus fala para Abraão, Abraão corre, pede a Sara para fazer bolos. E ele vai, pega um gado, tira a melhor parte do gado para oferecer aqueles anjos que estavam ali. E quando Sara ouve aquilo ali, ela ri, ela sorri. E depois ela é cobrada. Porque ela fica sem graça, porque como é que uma mulher que já perdeu o costume pode ter filho em essa idade? Porque para Deus nada é impossível nas suas promessas. Para Deus nada é impossível nas suas promessas. Eu estou falando para um povo seleto. Um povo que se encontra no ministério de melhor idade. Então, se é a melhor idade, o melhor de Deus tem que cair na minha vida e na sua vida. O melhor de Deus vai acontecer a partir de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus mudança, transformação. Aquilo que estava morto que vinha ter vida, como no vale dos ossos sequíssimos. Mas profetiza diante dessa situação, profetiza diante da adversidade, tenha plena convicção, não conte teus sonhos para ninguém, porque quando nós chegamos a certa idade, primeira coisa que acontece, a pessoa fala assim, não vai dar certo. Não vai dar certo para você que perdeu a esperança, mas eu tenho a plena convicção que Deus é o Deus que muda o cativeiro, que muda a situação. É um Deus que tudo pode, que tudo faz, e para Deus não há tempo, porque Ele é o dono do tempo, porque Ele vai dizer que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então nós estamos entre um dia e 1000 anos, e como 1000 anos e um dia. Essa pregação, ela estava me consumindo dentro de casa. Eu pensava que estava ficando maluco. Não, porque Deus me colocou para pregar essa palavra para vocês. Interessante, irmãos. Deus, Ele quer colocar um sorriso nos seus lábios, alegrar o seu coração nessa manhã. Isaac significa, sabe o quê? Aquilo que Sarai fez, sorriu. Deus, Ele vai fazer você sorrir. Interessante que Ezequiel 37, Deus fala que abriria as sepulturas. Tudo que está preso no mundo espiritual, profetizo que Deus vem abrir nesta manhã, nesse dia. Tudo que está preso no mundo espiritual, profetizo em nome de Jesus. As cadeias venham ser quebradas, as correntes, que venha ser quebrado, que o novo de Deus venha chegar na minha vida e na sua vida. Sara sorriu, e Deus entendeu, já que você sorriu, como se fosse um deboche, mas não era deboche. Ela sabia da situação que ela estava. E Deus chamou o filho dela de sorriso. Sorriso e alegria. A transparência de Deus para com o homem é uma coisa tão bonita, tão linda, que muitas das vezes nós não entendemos. Queremos seguir os nossos próprios caminhos, os nossos próprios pensamentos. E eu te falo, Abraão com 100 anos, ele pensou que o tempo dele, eu não estou pregando sobre filho, eu estou pregando sobre promessa. Abraão, ele morre com 175 anos, mas no meio da caminhada, Abraão ainda encontra uma concubina chamada Quetura, e ainda gerou 6 filhos. É Bíblia, irmãos. Se é Bíblia, é Deus. Se é Deus... E aí a gente vê no Novo Testamento, para encerrar, existia um sacerdote chamado Zacarias. Qual é o nome de Zacarias? Qual era o nome do sacerdote? E o nome da esposa de Zacarias se chamava Isabel. E era uma mulher de oração, uma mulher que tinha comprometimento com Deus. E o sacerdote também. E chega um certo dia, Zacarias entra dentro do templo para orar,
E o sacerdote, ele tinha uma pecinha nos pés que fazia barulho. Se caso tivesse vivo, está sempre fazendo barulhinho. E interessante que o povo ficou preocupado, que soube que estava acontecendo alguma coisa ali dentro daquele lugar. E hoje aparece para Zacarias e diz que vai dar um filho a ele. E ele duvida. E ele fica mudo. Mas o Deus que faz promessa, ele deu ao filho, ao homem que não tinha mais condições aos olhos do homem de ter filho. A improbabilidade do homem é a possibilidade de Deus. A improbabilidade do homem é a possibilidade de Deus. Para encerrar essa mensagem, eu quero deixar aqui em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É o poder da oração. Que Deus abençoe vocês grandemente e tenha plena convicção que o melhor está por vir. Mas eu profetizo na vida de vocês, em nome de Jesus, não pare. Deus, Ele renova nossas forças. E Ele hoje está falando de promessa. Promessa. E Ele é fiel para cumprir. Tá? Deus abençoe, um bom dia.